falar sobre a Reforma Protestante é algo muito especial. Então, hoje temos o privilégio de poder analisar esse kit aqui da BV Books, composto por 8 itens. Isso mesmo, 8 itens. Este kit aqui está disponível, você pode dar uma olhada lá no Instagram da BV Books. Nós falamos um pouco aqui do calvinismo, do debate do Sínodo de Dort, e nós temos agora a predestinação e livre-arbítrio na teologia de Jacó Armínio, de Germano Soares Silva. Contribuições do arminianismo do século XVI para uma atual tomada de consciência da liberdade humana de julgar e agir com responsabilidade em uma sociedade em construção. Aqui mais abaixo está escrito na capa do livro. Então, aqui o canal não vai entrar dentro do debate entre qual posicionamento adotar, calvinista, arminiano. Aqui nós iremos demonstrar as obras disponíveis para conhecermos mais cada posicionamento e assim ter cada um a liberdade de adotar a linha de pensamento. Essa obra aqui, ela foi fruto de uma dissertação de mestrado do autor. Ela possui 120 folhas. 120 folhas, são de uma fonte agradável. Aqui, ó, páginas amarelas, que é importante. As notas ficam no final de cada página. Aqui diz, ó, dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de Pós-Graduação em Teologia, do curso de mestrado e de Teologia da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Epígrafe. Se há alguma ordem de homens a qual é completamente inadequado aspirar às honras deste mundo, em especial as honras que são acompanhadas de pompa e aplauso, essa, sem dúvida, é a ordem eclesiástica, um conjunto de homens que deveriam estar inteiramente ocupados com o zelo por Deus e pelo alcance daquela glória que está à disposição dele. Armínio Jacó, As Obras de Jacó Armínio, volume 1, página 25. Tem muito líder religioso, tem muito homem precisando de ler um pouco desta epígrafe aqui. Vamos lá. Sumário. É um sumário também que vem em uma folha, frente e verso, que é a primeira parte. O cenário das principais controvérsias e conflitos na realidade eclesial da Holanda, de 1609 a 1618, envolvendo calvinistas e arminianos. Aí vem discorrendo esse ponto do livro, tem predestinação para a adoção e para a glória de Deus. Aí vem discorrendo, esse aqui é o ponto 2. O ponto 3 é o significado e os poderes do livre-arbítrio para as dimensões básicas de uma cristandade livre e responsável. E vem os pontos também que são divididos esse terceiro capítulo. Introdução. Aqui, o presente trabalho tem como escopo o propósito de enfocar o pensamento teológico de Jacó Armínio sobre as temáticas do livre-arbítrio e da predestinação. Estes temas sempre foram discutidos por calvinistas em solo brasileiro, somente pelo ângulo reformado.
pela falta das obras de Armínio não serem conhecidas nas academias teológicas do Brasil. Aí ele continua discorrendo aqui. Eu separei também um trecho do livro para a gente estar conhecendo um pouco do estilo do autor. O significado de livre-arbítrio. Segundo Jacó Armínio, a palavra no latim arbitrium, escolha, ou livre-arbítrio, significa tanto a faculdade mental ou entendimento pelo qual a mente pode julgar sobre qualquer coisa a ela proposta, quanto ao julgamento propriamente dito, formado pela mente, de acordo com aquela faculdade. Assim, certamente, Deus não criou o ser humano na condição de marionete. O ser humano, em seu estado inicial, sem pecado, era um ser de decisão e de resposta positiva, ou não a Deus, na boa terra, considerada como jardim. Aí mais à frente tem os poderes do ser humano e seu livre-arbítrio. Sobre os poderes do livre-arbítrio significa o que o ser humano tinha antes do pecado. O ser humano foi criado sem pecado, isto é, ele foi criado num estado de integridade. O significado disso é que foi instituído em seu centro um sujeito que responde. Mais à frente, estado do ser humano depois do pecado. Nessa condição, o livre-arbítrio do homem para o que é bom está ferido, aleijado, enfermo, distorcido, enfraquecido. É um estado de prisão, de destruição e de perdição. E quanto aos seus poderes, não estão somente debilitados e inúteis, mas totalmente privados de poder, exceto os poderes outorgados pela graça divina. Mais à frente ele diz: sem os poderes da graça divina, o ser humano jamais poderá sair do seu estado. Ele tem uma mente escura, destituída do conhecimento de Deus, incapaz de alcançar as coisas espirituais, as coisas do Espírito de Deus. É o que o apóstolo Paulo chama de homem natural. Armínio afirma que a alma do homem, anima, é a parte mais nobre, porém fortemente entenebrecida por nuvens de ignorância. Aqui, para concluir, nós temos uma parte final em que ele diz: diante dessa situação da separação do ser humano do seu Criador, e havendo toda sorte de maledicências, e nada podendo fazer por si mesmo em prol de sua salvação, são necessários os benefícios de Cristo, conferidos à mente e à vontade humanas pelo precioso Espírito Santo. Essa operação acontece de modo integral, pois, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Então, deu para a gente conhecer um pouco mais aqui do que o autor fala sobre os pensamentos de Jacó Armínio. Aqui na parte final, vamos também dar uma olhada para saber o que nós temos reservado sobre a obra pela editora. Este trabalho não trata de todo o pensamento de Armínio, mas foi de interesse pessoal refletir acerca do livre-arbítrio e da predestinação. O primeiro capítulo aborda o cenário das principais controvérsias e também dos conflitos na realidade eclesial da Holanda de 1609 a 1618. Nesse cenário estavam presentes como principais protagonistas calvinistas e arminianos. Quanto ao segundo capítulo, tem como abordagem a temática da predestinação, não como fatalismo, mas para a adoção e também para a glória de Deus. Predestinação tem como escopo a responsabilidade do cristão no reino de Deus. E, por último, o terceiro capítulo, que tem como conteúdo o significado do livre-arbítrio e seus poderes para as dimensões de uma cristandade livre e responsável. Espera-se que todos aqueles e aquelas que se envolverem com o conteúdo deste trabalho tenham ânimo e ação a fim de se poder refletir com liberdade sobre o pensamento de Jacó Armínio para a existência de boa realidade social e eclesial. Então aqui dá até para perceber que o livro anterior, Teocracia e Tolerância, fala em alguns pontos que também são abordados neste outro livro aqui.
É bom que adquirindo o kit você consegue ter uma fluência nos pensamentos. Melhor, né? Germano Soares Silva é mestre em teologia, tem licenciatura em filosofia, pós-graduação em docência no ensino superior e ciências da religião, pós-graduação em história de Israel, atuou como diretor da FAECAD por 12 anos, diretor da IBADERJ, ministro da CGADB e SEADER. Aí vem aqui, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, professor da Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin. Então, mais um livro aqui, também que é recomendado a sua compra. Vamos agora caminhando em direção à Bíblia de Spurgeon. Vamos nos familiarizando agora da fonte, da água que ele bebeu, para fazer todos os seus sermões e ser conhecido como o príncipe dos pregadores. Aqui nós temos um livro que é interessante, ele retrata a primeira capa da Bíblia King James, 1611. A Bíblia King James, uma breve história de Tyndale até hoje, de David Norton. Participe conosco do nosso canal, se inscreva, coloque lá seus comentários, diga o que achou do review, se você já leu, já se familiarizou com esse material, já teve contato, deixa seus comentários aí, a sua opinião sobre eles, é muito importante. E também compartilhe com seus amigos que poderão se enriquecer com o conhecimento deste material para abençoar vidas. E marque o sininho para que nós possamos cada vez mais estar divulgando a palavra de Deus a mais corações. Assim, com a leitura de materiais edificantes, podemos cada dia mais conhecer Jesus.